Vamos lá. Ouviu o barulho? Estamos habilitados. Meus irmãos, o tema da palavra que hoje eu vou trazer aqui com vocês é: se não for agora, quando será? E o texto base para essa palavra está lá em João, no capítulo 2, que trata do primeiro milagre de que se tem notícia que Jesus fez. É o milagre da multiplicação do vinho, da transformação da água em vinho. E diz a palavra de Deus que 3 dias depois houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. Aqui eu uso a nova versão transformadora. Então, provavelmente na Bíblia de vocês vai estar um pouquinho diferente. E a mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou, e a mãe de Jesus lhes disse: Eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. E havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. E os empregados seguiram as suas instruções. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então, chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. E esse sinal em Canaã, da Galileia, foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Depois do casamento, foi a Cafarnaum, onde passou alguns dias com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Amém. Então, esse é o nosso texto base. A gente, quando eu trouxe esse tema, trago o tema: se não for agora, quando vai ser? Isso não tem, isso não está escrito na Bíblia. Mas vocês vão entender com o passar do que a gente conversar, que esse texto tem tudo a ver com isso. E eu gostaria de começar falando sobre a gente não se sentir pronto. Não se sentir pronto. Muitos de nós aqui caminham não se sentindo prontos. Prontos para levar a palavra de Deus, prontos para poder orar, prontos para poder dar testemunho, prontos para poder servir na igreja às vezes, prontos para poder participar aqui do grupo das 5 da manhã. Por diversas razões, muitos de nós não se sentem prontos para algo dentro da obra de Deus. E a gente às vezes vai procrastinando, vai deixando para depois, vai deixando para um momento em que a gente reputa que vai ser um momento perfeito, um momento em que todas as condições vão se alinhar e a gente vai conseguir, enfim, executar aquilo que está dentro de nós. Muitos de nós se sentem assim, muitos de nós. E o que acontece conosco, a gente tem aprendido dia após dia, não é algo que só acontece conosco. A verdade é que vários dos personagens bíblicos passaram por tudo que a gente passa. Deus faz questão de mostrar nas suas escrituras que esses homens, esses heróis da fé, esses personagens chamados por Deus para fazerem a obra, eram homens imperfeitos, eram homens com diversos pecados por vezes e que tinham também medo ou não se sentiam prontos. A Bíblia é repleta dessas histórias. Eu não vou aqui narrar tantas delas, mas tem alguns deles que me chamam a atenção. Moisés, por exemplo, foi chamado por Deus para falar com o faraó do Egito, para libertar o povo hebreu daquela escravidão egípcia. Mas Moisés dizia e disse para Deus: olha, eu não consigo, eu não sei falar, eu não tenho facilidade para falar. Como é que eu vou falar com o faraó, a autoridade máxima desse povo? Mas Deus disse: eu estarei contigo. Gideão também, quando foi chamado por Deus, disse: meu clã é o menos importante de Manassés. Eu sou o menor da casa do meu pai. Como é que você vai me chamar? Mas era ele mesmo. Tinha sido separado por Deus para poder ser um daqueles juízes. Jeremias, o profeta, anunciou, muito tempo antes da vinda de Jesus, como tantos outros profetas naquela época, disse: olha, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. E Deus disse a mesma coisa: não diga isso, pois eu também estou, eu estarei contigo.
Então, o nosso caso não é um caso isolado. Não é só a gente que acha, por vezes, que não é capaz. Todos esses homens que foram usados por Deus, em algum momento, em alguma situação, também não se sentiram competentes para aquela missão. E, meus irmãos, eu tenho levado comigo a ideia de que eu não posso falar, não que eu não posso, não devo falar de alguma coisa que eu não esteja vivendo. Eu não quero ser um hipócrita, eu não quero chegar aqui nesse grupo e compartilhar algo da palavra de Deus que não é uma realidade para mim. E essa palavra ela veio de uma maneira muito natural e muito forte no último domingo. Eu vou contextualizar rapidinho para a gente não sair muito do foco. Mas nós temos um irmão aqui no grupo, um irmão que junto comigo lá atrás, em 2003, iniciamos aqui o grupo, eu, ele, depois o Leandro. E esse irmão tem passado por vários desafios, né? Desafios na área de saúde, vocês bem sabem. A esposa dele está passando por um tratamento muito complicado e há tempos esse irmão fala, cara, eu preciso trazer aqui para minha casa mais oração, mais palavras, mas eu não estou tendo como sair de casa, porque ele está com os cuidados com a esposa dele. E no último fim de semana, a gente conversando, veio de uma maneira muito rápida o Senhor falando, olha, comece uma célula aí dentro da casa dele. Comece, vai até lá, comecem a levar a palavra lá dentro. Usa essa casa para ser um local que vai receber as pessoas e vai receber a palavra de Deus. E isso foi no sábado. A gente conversou, falei com ele no telefone, olha, vamos começar. Bora começar a semana que vem. E domingo eu fui ao culto. Quando eu saí do culto, veio o nome dele muito forte, eu liguei para ele, e na hora que eu liguei para ele, ele já me disse, olha, tava pensando aqui, tinha acabado de orar, tava orando aqui na frente de casa toda hora, pedindo para Deus mandar algumas respostas. E aí a gente meio que falou quase que simultaneamente, olha, acho que a gente tem que começar logo. Por que esperar até semana que vem que dá para começar hoje? E aí a gente começou essa célula domingo passado. A nossa igreja, esses grupos são chamados de GECEL, mas eu uso o termo célula porque é mais fácil para outros irmãos de outras denominações entenderem. E, e foi tudo no improviso no primeiro momento. Então a gente, vamos fazer? Vamos. Isso era meio-dia para 1 hora, e a gente começa a falar com alguns irmãos, já que vários dos irmãos do grupo foram. Quando a gente olha, são 6 da tarde, estão lá mais de 20 pessoas louvando o Senhor na casa desse irmão. E a gente teve um tempo de comunhão e um tempo de muita intimidade com o Senhor, que eu tenho certeza que nos edificou. E aí depois eu fiquei refletindo, porque como foi tudo de última hora, também não tinha a palavra pronta. E essa palavra, que é a mesma que eu estou replicando aqui no nosso grupo hoje, ela veio cerca de 40, 50 minutos antes de iniciar. Mas não por desleixo, não por falta de cuidado, por falta de organização, simplesmente porque a gente não tinha esse direcionamento antes de começar a célula. E a palavra veio através de um outro irmão aqui do grupo, meu sogro, a gente numa conversa por telefone, ele citou esse texto, se não for agora, quando vai ser? Que é um texto que está lá naquele seriado do The Chosen, mais uma vez, não está na Bíblia, mas é a fala que é transmitida ao representar esse primeiro milagre de Jesus. E aí, é por isso que estamos aqui hoje. Eu não me sentia pronto, esse irmão não se sentia pronto, mas Deus deu um direcionamento. E a verdade é que Deus tem dado direcionamento aqui para todos nós, dia após dia, através da palavra. Esse é um grupo que eu sempre digo que é um grupo de líderes, porque não é natural tudo que tem acontecido aqui dentro. Todos os dias esses homens acordam às 5 da manhã para lerem a palavra juntos. E a gente sabe que essa constância, essa disciplina e esse conhecimento que tem sido acumulado dia após dia não é para ficar retido em cada um de nós. Isso é para ser multiplicado. Deus tem preparado cada um de vocês aqui para um chamado e cada um dentro de si já sabe provavelmente o que é. Então, eu citei primeiramente esses personagens que eles não se sentiam prontos, como eu também contextualizei que eu não me sentia pronto, o irmão também não se sentia pronto, e mesmo assim a gente começou. E a verdade é que o próprio Jesus não se sentia pronto. A gente observa nesse texto, nesse primeiro milagre, que quando o vinho acaba, a mãe de Jesus o chama e diz: olha, eles não têm mais vinho. Como se dissesse mesmo, meu filho,
vai lá e resolve o problema, que é geralmente o que a gente faz. A gente corre para Jesus para que ele resolva o nosso problema. E Jesus diz o quê? Ele não fala, pode deixar, eu vou resolver. Não é. É agora, eu vou fazer. Pelo contrário, ele diz, mulher, isso não me diz respeito. Eu creio que aqui mesmo no texto diz, minha hora ainda não chegou. Ou seja, ei, eu não vou fazer. Não é o tempo não de fazer isso. O texto não diz que Jesus teve medo, o texto não diz que Jesus ficou em dúvida, mas é muito claro, é sintomático que ele ficou em dúvida. Ele achava que não era aquele o momento para fazer esse primeiro milagre. Ele não se sentia pronto para fazer o primeiro milagre naquela ocasião. Então, o próprio Jesus, quem em nossas escrituras, a escritura diz para a gente imitar, em determinada situação, não sentiu pronto. Não sentiu capaz, não sentiu que era aquele momento adequado. Então, qual é a diferença de Jesus e desses personagens bíblicos para a gente? Nesse ponto, nenhuma. Nenhuma. Eu tenho certeza que existem pastores no grupo que, por vezes, quando eles iam pregar ou quando iam levar alguma palavra, aquele friozinho na barriga podia vir, aquela incerteza de como o irmão iria reagir, se aquela era a palavra adequada, mesmo depois de tanto orar, pedir direcionamento do Espírito Santo. Porque nós somos humanos. Mas o ponto central é, mesmo com medo, mesmo sem se sentir prontos, eles foram. E Jesus faz isso, mesmo sem sentir que aquela não era a hora, como ele bem disse, ele foi lá e realizou o milagre. Mesmo sem achar que não podia falar, Moisés foi, Gideão foi, Jeremias profetizou. Ainda a passagem de Ananias, que é uma passagem que eu gosto muito, aquele Ananias que, que fazia parte do ministério dos discípulos depois que Jesus partiu, e é chamado para orar sobre Saulo. Saulo, lá naquela ocasião da conversão dele, Saulo era um perseguidor, né? Paulo era um perseguidor de cristãos. E aí ele tem um encontro com Jesus, fica cego naquele caminho de Damasco, e aí Jesus manda Ananias de lá. Ananias sabendo, cara, aquele homem é um homem que persegue cristãos, os cristãos estão morrendo, eu vou ter que ir lá sobre ele, eu vou orar, e ele vai ser curado eu mesmo. Imagina o temor. Cara, esse cara vai me pegar, vai me prender, eu vou morrer, tá todo mundo morrendo. Mas ele vai lá e cumpre a missão, mesmo com medo. Então, o diferencial é que, mesmo com medo, mesmo com receio, mesmo sem se sentir pronto, a gente deve seguir, a gente deve marchar, a gente deve continuar. Porque não vai ter a hora perfeita, a verdade é essa. Não vai ter a hora perfeita, não vai ter aquele momento que você não vai ter nenhuma dor, não vai ter aquele momento em que toda a tua vida está alinhada para que você inicie algo na obra de Deus. Não vai ter. Não vai ter. E, meus irmãos, muitos de nós não se sentem prontos para nenhuma dessas missões, seja para liderar um grupo, seja para começar a falar de Jesus na família, para começar a orar, por vezes, para servir, como eu disse, na igreja, para dar um testemunho. E quem esteve domingo lá nessa nossa reunião viu como foi forte, uma irmã deu um testemunho, foi libertador. Libertador, tem impactado até agora o testemunho que ela deu. E muitos que ainda não caminham com Cristo não se sentem prontos para entregar a vida a Cristo por receio de como vai ser essa vida com Cristo, do que elas vão ter que abrir mão. E o tempo vai passando, e o tempo vai passando. E esses personagens, por toparem, por avançarem, por aceitarem o chamado, eles experimentaram coisas sobrenaturais. Tem uma passagem que é da primeira, da multiplicação de pães, está em Marcos 6, e é dito que Jesus dividiu os discípulos de dois em dois, e eles passaram, depois de receber a autoridade, eles passaram a pregar, curar, rodaram por vários povoados. E quando eles reencontram Jesus, está em Marcos 6, a partir do versículo 30. A Bíblia diz que eles voltaram da missão e contaram a Jesus tudo o que tinham feito. E Jesus lhes disse: vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Então Jesus falou: olha, vamos parar um pouquinho porque tá puxado para gente. Então vamos parar, vamos descansar, vamos comer. E aí eles saíram de barco para um local isolado a fim de ficarem a sós. Ou seja, eu não estou a fim de interagir com ninguém, vou ficar aqui só com meus discípulos, a gente vai meditar um pouco, vai descansar e depois a gente retoma a obra. Contudo,
Muitos os reconheceram e os viram partir. E pessoas de várias cidades correram e chegaram antes deles. Então, quando Jesus saiu do barco, ele já viu uma grande multidão. Ele teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então, começou a lhes ensinar muitas coisas. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: esse lugar é isolado, já está tarde. Mande as multidões embora para que possam ir aos campos de povoados vizinhos e comprar algo para comer. E a história vai seguir trazendo a multiplicação de pães. Mas o que me chama a atenção aqui é que estavam cansados. Jesus manda todo mundo parar, se recolher, e depois iriam retornar para o ministério, para a obra. Só que aparece gente. Aparecem pessoas que pareciam ovelhas sem pastor diante deles. E Jesus tem compaixão para ensinar, para discipular, para cuidar, mesmo cansados. Ou seja, mesmo cansado, ele vai. Muitos de nós aqui não sentem prontos e se sentem cansados, cara, sobrecarregados. Mas é para a gente ir mesmo assim. Porque quando a gente vai experimentar essas coisas sobrenaturais que eu mencionei. Os milagres de Jesus vão acontecer ao nosso redor e às vezes na nossa vida também. E a gente vai testemunhar essas maravilhas, vai conhecer mais do poder de Deus, porque o servir de Deus proporciona isso. O servir de Deus proporciona isso. Uma vez eu ouvi uma frase de um pastor que me marcou muito. Ele: olha, Edson, por estarem servindo a Jesus, caminhando com Jesus, os discípulos caíram no centro dos milagres. Eles estavam seguindo Jesus. E começaram a ver tudo aquilo, porque aceitaram seguir Jesus. E nessa jornada, para gente não ter medo, ou para a gente marchar, mesmo sem sentir pronto, a gente não pode se comparar, meus irmãos. A gente não pode se comparar. Porque o meu melhor, o meu tudo, não é igual ao tudo do Rodolfo, do Leandro. Cada um tem um dom diferente, cada um recebeu talentos de Deus diferentes, porque cada um de nós é diferente no corpo de Cristo. Foi feito para uma missão, para uma função. Juntos a gente se torna muito forte. Mas um tem uma habilidade maior para levar a palavra de Deus, outro tem um dom de aconselhamento, outro tem um dom, às vezes, profético, outro é um homem de oração, de intercessão. As orações chegam ao céu com aquele aroma suave. Você vê que aquele irmão ora e as orações são rapidamente respondidas. Cada um tem um chamado. E a gente, às vezes, se priva de fazer algo por se comparar. Ah, mas eu não vou fazer tão bem quanto fulano, quanto ciclano. Isso aqui, esses sábados, eles toda semana a gente tem alguém aqui trazendo uma palavra. Eu tenho certeza de que antes de mim vieram muitas pessoas que falam e pregam muito melhor do que eu. Mas eu vou deixar de trazer a palavra dia de sábado por isso? Não vou. Deus chamou, Deus botou, a gente vai e faz. Isso serve para todos. E mais uma vez, o poder é do Espírito Santo, não é nosso. Pode ser que a palavra trazida por um irmão, a oração feita pelo outro irmão, toque alguém de uma maneira particular, diferente do outro. Quantas vezes a gente não viu isso aqui no grupo? Muitos, né, se conectam mais com um irmão do que com o outro. O fato é, todos nós somos chamados. Cristo chama todos nós. A missão é dada para todos. Qual é a missão? Ide e propagar o evangelho. Se você já caminha com Cristo, se você já aceitou a Cristo, essa é a missão. Vai lá. Continua aqui nas Escrituras, Deus vai transformando a tua vida nesse processo de santificação, mas leva a palavra onde você for. Você seja um representante, um missionário de Jesus. E se você ainda não aceitou Jesus, é chamada para você aceitá-lo, entregar sua vida a Ele, crer que Ele de fato veio, se entregou por nós, era o próprio Deus encarnado, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e o sangue dele está aí para redimir todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. Então a gente não pode se comparar. Nosso Deus é um Deus de ordem. Ele quer que a gente dê o nosso melhor? Sim. Mas por vezes esse melhor não vai ser mais bonito, não vai ser a pregação mais longa e prolixa, não vai ser aquela oferta mais generosa. É aquilo que você tem para entregar naquele momento. O que você pode entregar, é o teu tudo naquele momento. E aqui eu louvo a Deus pela vida de alguns irmãos que eu sei que diariamente têm sacrificado, dormem pouco, estão com uma série de compromissos, mas estão todos os dias aqui. Rodolfo, o Jorge, o Pedro, que estão aí
todos os dias também se dividindo nas funções para coordenar, para conduzir o grupo. Não vou nem citar o Leandro, porque o Leandro ele sabe que sempre é citado, na bênção. Citando vocês três, porque eu sei que tem se dedicado, se entregado, e, e de repente acontece algo, como aconteceu com o nosso irmão, temporariamente não pôde estar aqui conosco, e Deus chama aí. Eu chamei vocês para conduzir isso. E de repente são os três conduzindo o grupo. E se falasse, não, não estou pronto, não, não, não é para mim. Não, eles toparam. Talvez tenham tido dúvidas, mas toparam, estão aqui conduzindo o grupo também. Então, o melhor de Deus é o que você pode entregar naquele teu momento. Não te compara com outro irmão. A gente tem aquela passagem da viúva pobre, a oferta da viúva pobre. Quando Jesus está na frente do local onde eram colocadas as contribuições, lá no templo, ele começa a observar as pessoas colocando dinheiro nas ofertas, né, para as ofertas. E muitos ricos iam até lá e lançavam grandes quantias. E aí chegou uma viúva pobre e colocou só 2 pequeninas moedas de cobre. 2 moedas. E ele chama os discípulos, vira para eles e fala: olha, verdade vos digo, essa viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram o que sobrava, mas ela, na sua pobreza, deu tudo o que tinha para viver. Aos olhos humanos, a oferta dessa viúva pobre era muito menor do que a oferta dos ricos. Mas para Deus, ela deu muito mais. Que aquele era o tudo dela, aquele era o melhor dela, era o que ela podia entregar. E ela entregou. Por isso que a gente não pode se comparar. A comparação freia o nosso agir, a comparação impede a gente de encarar os chamados que Deus tem entregado para a gente. Então, meus irmãos, prosseguindo, a gente precisa aceitar a missão. A gente já se alistou no exército de Jesus e a gente está ali, esperando a convocação. Quando ele convoca, a gente tem que encarar. E há urgência nisso. Há urgência nisso. Jesus nos diz que é necessário que o evangelho seja pregado a todas as nações. E a gente sabe que um dos sinais do fim dos tempos é que o evangelho vai ser pregado em todo que é lugar. Mas precisa que pregue. Tem muita gente sedenta por Jesus que ainda não ouviu falar da palavra de Deus. Tem aquela passagem da Bíblia em que diz que a obra é grande, mas faltam trabalhadores. E é uma passagem que tem um contexto muito similar a essa que eu mencionei da multiplicação de pães. A gente viu aqui que eles estavam cansados, eles iam descansar e começou a pintar gente pedindo, provavelmente milagres, pedindo ensinamentos. E aí Jesus se compadeceu porque eram ovelhas sem pastor. E nessa passagem que é citado sobre a obra é grande e faltam trabalhadores, é a mesma coisa que está escrita. Pessoas já parecem como se fossem ovelhas sem pastor. E eu tenho certeza de que vocês enxergam isso todos os dias. Tantos dentro da nossa família. Quantas pessoas da nossa família não caminham com Cristo ainda? Você olha, não, parecem ovelhas sem pastor. Quem que vai pregar para elas? Quem que vai falar para elas? Quem que vai, através do exemplo, demonstrar o que que Cristo faz? Somos nós. Somos nós. A urgência, o chamado é urgente. As pessoas não vão entender as escrituras se não houver quem explique. E aí eu cito aquela passagem, e tudo que a gente está falando tem base bíblica, eu cito aquela passagem de Filipe, do discípulo Filipe. Ele é chamado, levado pelo Espírito Santo para caminhar com um etíope, que era um oficial que trabalhava lá no reinado dos etíopes, para a rainha dos etíopes. E esse etíope, um estrangeiro, está lá na carruagem, lendo Isaías, o livro de Isaías, e tentando entender a palavra, tentando compreender. E Filipe é levado até lá e pergunta: e aí, meu irmão, você tá entendendo o que você está lendo? Filipe vai, diz que a palavra diz que o homem está lá na carruagem e o Filipe está andando. A carruagem seguida e o Filipe correndo ali para conseguir se comunicar com o etíope. E o etíope replica, diz para ele: olha, mas como é que eu vou entender se não há quem me explique? E muitas pessoas estão assim: como é que eu vou entender se não tem quem me explique?
Como é que eu vou ler a Bíblia? Como é que eu vou me aprofundar se eu não entendo? A linguagem é complicada. Às vezes eu nem a Bíblia tenho. Ninguém me presenteou com uma Bíblia até hoje. Como vai ser isso? Porque faltam trabalhadores, faltam pessoas para explicar. E Felipe faz isso. Começa a explicar para ele. Começa a destrinchar a profecia que ele lia. Apresenta Jesus Cristo para esse etíope. Para ao final, eles terminarem juntos lá, num poço de água, com Felipe batizando o etíope. Porque o etíope fala: Olha, tem um poço de água bem ali. O que me impede de me batizar? Ele fala, ele vira para ele e fala: Olha, você crê em Jesus? Se você crê, a gente batiza aqui mesmo. E isso acontece. Isso acontece. Então, não tem uma série de requisitos, não tem uma enorme burocracia para que a gente comece a fazer a obra de Deus, meus irmãos. Hoje, não tem. Não tem. Basta pegar o telefone, ligar para aquela pessoa que está no teu coração, você sente que precisa ouvir uma palavra, você sente que precisa de um conselho, você sente que precisa de amor, ou mesmo ir até alguém, se você tem a oportunidade de fazer isso presencialmente, dar um abraço, marcar um café, conversar. Não é só aqueles que têm o chamado de pastoreio que devem fazer isso, não, todos nós. Porque há muitas ovelhas sem pastor, como o texto tem nos dito. Como vamos entender se não há quem explique? A gente precisa explicar. Esse grupo aqui foi chamado para explicar. O aprendizado da palavra diário é para depois ser transmitido e não ficar retido. E se não for agora, quando vai ser? Quando vai ser? E quem garante que a gente tem tempo para isso? Tanto para levar, como para poder aquela pessoa que está esperando receber essa palavra. A gente não tem garantia alguma, a gente não sabe quando vai ser o nosso último dia aqui na Terra. Eu gosto muito daquela parábola do rico insensato, está lá em Lucas 12. Lucas 12, a partir do versículo 13, que a Bíblia diz assim: Então alguém da multidão gritou: Mestre, por favor, diga a meu irmão que divida comigo a herança de meu pai. Jesus respondeu: Amigo, quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir essas coisas? Em seguida disse: Cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Então lhes contou uma parábola. O homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Pensou consigo: o que devo fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim disse: já sei. Vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens. Então direi a mim mesmo: amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: louco, você morrerá esta noite. E então, quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. A gente vê um texto que fala muito sobre riqueza, mas a gente consegue extrair outras lições disso. Porque a principal riqueza que a gente tem, na minha opinião, é o tempo. É o tempo de vida, é a vida. E isso daí é igual para todos, são 24 horas do dia. Às vezes a gente está deixando para depois, achando que vai ter mais tempo, que vai ter mais dessa riqueza. Mas quem garante para a gente que a gente não vai morrer nessa noite? Que a gente não vai morrer amanhã, que vai ser daqui a um mês, 2 meses, ou que essa pessoa, para quem você às vezes tem que transmitir uma mensagem, vai estar aqui daqui a um mês, um dia, uma semana. Aquela pessoa que você tem que conversar, aquela pessoa para quem você quer a conversão, a gente não sabe. A gente não tem a garantia de que vai ter tempo. Por isso a gente precisa agir o mais rápido possível. Ah, eu preciso orar, então ora por essa pessoa. Começa hoje. Preciso falar com ela, então fala. Aí eu preciso iniciar algo aqui na minha família, a leitura da Bíblia. Começa hoje. Eu preciso discipular meus filhos. Começa hoje. Não vai ser perfeito, escolhe uma parte, escolhe um texto que você gosta, senta e conversa, começa a falar para ele, para ela. Ah, precisa chegar ao livro X? Não precisa. Só precisa iniciar. No meio do caminho, Deus vai te capacitando. Esse grupo é o exemplo disso mais uma vez. Esse grupo foi forjado pela dor.
Não foi nas condições perfeitas, pelo contrário, né? Eu vivia momentos de desafio de saúde na minha família, em vários aspectos, sentido desanimado. E aí eu e o irmão, a gente começou a orar juntos. A dor mobilizou a gente. A dor nos fez buscar algo maior. Da mesma forma como domingo, como eu citei, a célula foi criada a partir de uma dor, da dor desse mesmo irmão. E lá atrás se reuniu para orar comigo, agora eu me reuni para orar com ele. O Diego, é um irmão nosso tão amado, uma vez ele compartilhou um termo que eu acho que era a empatia da dor. A gente possui a empatia da dor. A gente se sensibiliza com o sofrimento alheio quando a gente já passou por ele. Meus irmãos, a dor geralmente é essa propulsão aí, é o que nos impulsiona a aceitarmos o chamado de Deus. Não é no conforto. Acaba sendo, infelizmente, no desconforto. Do desconforto. Mas todas as coisas, como está escrito, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. O objetivo dessa palavra de hoje é mostrar para todos nós, e para quem está ouvindo essa palavra, você não precisa estar pronto para começar. Você não precisa se sentir apto para começar a falar de Jesus, para começar a transmitir a mensagem. Não é isso. Deus quer que você vá do seu jeito, da forma como você está hoje. Que você compartilhe aquilo que ele já tem feito na tua vida, as maravilhas que ele já fez, o que ele tem transformado. Porque no meio do caminho ele vai te capacitando. No meio do caminho ele vai agindo, ele vai te curando, ele vai te libertando. Não precisa esperar ficar perfeito. Até porque a gente tem uma longa caminhada e provavelmente até o fim da vida a gente vai errar. Todos os dias a gente busca ser melhor, todos os dias a gente continua esse processo de santificação. Cada dia melhor que o dia anterior, mas nenhum de nós ainda é perfeito. Então, decida hoje, tome uma decisão de algo que só você sabe o que que é, só você sabe o que que é. A missão não é a mesma para todos aqui. Cada um tem um chamado diferente, cada um tem sido tocado de uma forma diferente hoje pelo Espírito Santo. Decida hoje algo para você começar, algo para você fazer, alguém com quem conversar, mesmo sem se sentir pronto, mesmo com receio de às vezes ser mal compreendido, mas com amor de Cristo. Vá lá, inicie, comece, comece, comece. Esse é o chamado, esse é o convite que eu deixo para a gente já encerrar aqui essa palavra. O que vocês precisam iniciar ou voltar a fazer que ainda não fizeram por não se sentir prontos? Tome essa decisão, que Deus vai capacitar. Deus vai capacitar todos. Não tenham medo, meus amigos. Se não for agora, quando vai ser? Eu encerro essa palavra, já desde já agradecendo mais uma vez por estar com vocês. Tem sido, tem sido muito bom, tem sido um tempo muito bom com Deus, dessas coisas que fogem um pouco do que é conveniente, do que é padrão, assim. Tem acontecido algumas coisas aqui na minha vida que eu achava que seriam de um modo, começam a ser de outro. Eu achava que teria esse preparo e acaba não tendo. E eu estou vendo que Deus está me ensinando a tirar o controle. Talvez muitos aqui tenham ainda essa busca do controle. As coisas seriam da maneira como vocês imaginaram, nós imaginamos que seria. Precisa acontecer isso para eu fazer isso. Não. Precisa acontecer do jeito de Deus. E se ele quiser fazer, ele faz de repente, ele faz do nada. Então, que a gente possa se render por completo para ele e submeter à vontade suprema dele, meus irmãos. Muito obrigado, agradeço. Coloco aqui à disposição mais uma vez a qualquer irmão queira conversar, compartilhar. Estamos aqui. Hoje já fica o convite. A gente vai ter de novo, a célula começou domingo, mas vai ser todo sábado às 5 horas. Vou deixar no grupo o convite, quem puder participar, está lá conosco. Estaremos juntos, tá bem? Abraço, meus irmãos.